Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos Escritos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Causo dos Escritos. E se você ainda não enviou seu causo, agora você pode enviar também pelo WhatsApp. É só enviar seu áudio ou a sua história escrita. Ou então, se preferir, mande para o nosso e-mail. Os contatos estão aí na tela. É só anotar e enviar para a gente, sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece. Então vamos deixar de enrolada e vamos para o episódio de hoje. Prezado Rui Henrique, meu nome é Maércio e moro no estado do Goiás. Essa história que vou lhe contar aconteceu muito tempo atrás com meu bisavô Raimundo. Vovô morava no Ceará nos anos 40, em Quixadá. Na época, trabalhava como tropeiro com transporte de mercadoria, com seu jumento, já que na época não tinha carro. E foi numa dessas viagens que vovô Raimundo estava viajando de noite, e era comum os tropeiros andarem mais à noite naquela época porque era mais fresco e os bichos não se cansavam tão rápido. O dia já estava escurecendo e vovô estava muito cansado. Esse dia decidiu encostar em um casarão. Perguntou à dona da casa se tinha um lugar para ele dormir. E a dona disse: "Tenho sim, você pode dormir ali no celeiro." Vovô Raimundo agradeceu e disse que não queria dormir no celeiro, mas que ia armar sua rede debaixo de 2 pés de árvore. E a mulher disse: "Mas homem, vá se deitar lá no celeiro mesmo." E vovô insistiu e disse que achava melhor ir dormir ao relento. "Você é quem sabe, mas tome cuidado, porque dizem que ronda um lobisomem aqui por essas bandas à noite", disse a mulher. Vovô Raimundo ficou meio espantado. "Não, dona, eu não acredito nessas coisas não", disse vovô Raimundo. Acabou que a mulher se foi e lhe deixou. Viu que não tinha jeito de convencer o vovô Raimundo. Já era noite de lua cheia, quando vovô escutou um barulho estranho. Ele se levantou bem devagarinho e viu uma moça descendo do seu quarto no casarão por uma corda. Vovô Raimundo se escondeu atrás de uma moita para ver aquela cena. A moça desceu para o chão pela corda e tirou a roupa. E deixou a roupa pendurada numa árvore. A moça foi até a rua em frente à casa dela e se deitou no chão, onde provavelmente algum burro tinha rolado e se espojado. E ela começou também a rolar e se espojar no chão. Quando aquela moça se levantou, vovô disse que viu a pior coisa que já tinha visto em sua vida. Era um cachorro preto enorme, com orelhas longas. Começou a correr e pisava no chão com os cotovelos. A criatura se foi correndo pelas ruas e os cachorros da redondeza também saíram correndo atrás. Vovô ficou intrigado com aquilo, porque até ali não acreditava nessas coisas de lobisomem. Ele foi até onde estava o vestido da moça e pegou e o guardou. No outro dia, vovô se levantou bem cedo e começou a preparar as coisas para ir embora. Quando vê a dona do casarão e lhe pergunta: "O senhor dormiu?" E ele respondeu: "Dormi sim, senhora." "Não chegou a ver nada de lobisomem ontem, não?" "Olha, dona, vi sim, e inclusive sei quem é." Vovô disse que lhe respondeu, já lhe entregando o vestido daquela moça. "Olha, dona, esse vestido era do lobisomem." Então, depois de ouvir aquilo, a mulher viu que aquele vestido era da própria filha. Entrou no quarto e viu que a moça estava nua, na cama, dormindo tranquilamente. Olá, Rui Henrique. Meu nome é Aline e sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Sou mais uma fã de vocês, mas primeiro quero parabenizá-los pelo canal e segundo, agradecê-los por darem um pouco de alento à minha quarentena e dos meus filhos. Meu guri de 4 anos virou um grande fã da comadre Fulozinha. Mas vamos ao caso. Essa história aconteceu há mais de 50 anos na área rural da cidade de Rochedinho, em Mato Grosso do Sul. Ela aconteceu com meus sogros antes do meu marido nascer. Meu sogro, que se chama Denis, morava com minha sogra, chamada Marlene, e as 3 filhas na época, uma de 1 ano e as gêmeas eram bebês. Moravam numa casa de madeira com bica d'água, criação de galinhas e um mangueiro onde tiravam leite das vacas. Uma mata próxima e um catingueiro. Viviam tranquilamente, apesar de não ter água encanada nem luz, na simplicidade da vida da roça. Já existia uma história de entidade que vivia lá pelas bandas e que aparecia na forma de uma grande luz e que assombrava as pessoas na região. Era comum relatos de objetos luminosos que voavam na malvaria que existe lá por perto, onde hoje em dia é um local conhecido por encontros com OVNIs. Meu sogro não acredita muito nessas histórias, até que um dia ele se levantou às 4 horas da madrugada para ir lá no mangueiro tirar leite das vacas, como era costume. Todos os dias, antes do sol nascer, ele se levantava e ia na rotina matinal de tirar leite. Andava pelo pasto até o mangueiro que ficava próximo da boca da mata. Todos os dias, antes do nascer do sol, ele se levantava e ia na rotina matinal da leiteria. Andava pelo pasto e ia até o mangueiro, que ficava próximo da boca da mata. Enquanto minha sogra ficava na casa preparando café para levar para o meu sogro no mangueiro. Nessa madrugada, algo sobrenatural aconteceu. Meu sogro se encontrava no mangueiro, quando viu lá longe, no meio da escuridão, uma luz amarelada no meio do pasto. Ele, acreditando ser minha sogra com um lampião, levando café para ele, parou seus afazeres para cuidar do trajeto da esposa. No entanto, a luz não se movia. Meu sogro estranhou aquela luz e foi andando na direção dela. De repente, a luz foi ficando muito forte e muito grande. Segundo ele, passou da sua altura e quando ele percebeu que se tratava daquela luz misteriosa e mal assombrada, não conseguiu mais se mexer. Ficou paralisado e desmaiou. Acordou com a minha sogra o chamando no meio do pasto, depois de ter procurado por ele lá no mangueiro. Depois disso, meu sogro ainda teve outros encontros com a luz, que contarei em outra oportunidade. Olá, meu nome é Ingrid e sou apaixonada pelo canal Causos de Cordel. E aproveitando o espaço que vocês dedicam à história dos inscritos, venho contar um caso de família bem macabro e mal assombrado. Essa história é contada de geração a geração por minha avó, quase num sussurro, porque ela não gosta muito de comentar. Ela conta que a mãe dela tinha 6 irmãs e a mais velha se chamava Leonora. Sempre foi muito apaixonada por um fazendeiro da região de Macarani, na Bahia. Naquela época, as meninas se casavam muito cedo, com 15 ou 16 anos. Leonora já tinha 20 anos e atormentava o pai, dizendo que só casava se fosse com o tal de Osvaldo, homem 10 anos mais velho que ela. Ele era bem de vida e não mostrava interesse nenhum por ela. Com o tempo, algumas das irmãs que se casavam tinham seus filhos, e Leonora ainda na promessa de que só se casava se fosse com esse Osvaldo. Até que um dia, ela recebeu a notícia que o Osvaldo tinha se casado lá por Itapitinga, com uma moça também bem de vida. Ela se trancou 3 dias no quarto, e quando saiu de lá, disse que morria seca, mas não se casaria nunca. O tempo foi passando. Uma 6ª irmã nasceu.
e Osvaldo veio a falecer por picada de jararaca, deixando um filho. Leonora se tornou mais amargurada ainda. Xingava as irmãs, dizia que para uma estava gorda e para outra que estava magra demais. Jogava sal na comida ou açúcar e até terra ela jogava na comida feita pelas irmãs. Era bem desagradável a convivência com ela e até seu semblante era maligno. Até que chegou a vez da irmã mais nova ficar noiva. E ficou noiva do filho do fazendeiro, que era a paixão de Leonora. Mas antes de acontecer o casório, Leonora faleceu sem motivo algum e sem doença aparente. No dia do casamento da irmã mais nova, que se chamava Maria Teresa, o véu de noiva desapareceu. Ninguém achava esse véu. Teresa se desesperava, chorava e chorava. Teve que casar sem o véu e até virou motivo de fofoca e especulação, pois se a moça se casava sem véu, diziam que não era mais virgem. Minha bisavó contava para as filhas que de vez em quando ela sonhava com o véu, que ficava flutuando no meio da sala e sumia. Mas o sonho mais assustador que ela teve foi um que a Leonora parecia vestida com o véu da irmã, sem roupa nenhuma e dando gargalhadas. Conforme o tempo foi passando, o casarão da minha bisavó passou por uma reforma. Retiraram o forro da casa todo, pois tinha apodrecido. Quando tiraram o forro do quarto em que a Leonora, quando tiraram o forro do quarto que era da Leonora, de lá caiu um véu de noiva. O véu de Maria Teresa. O véu estava bem poído e cheirava muito mal, um cheiro de podridão. Não se sabe quem poderia ter escondido o véu no forro. Não tinha abertura ou fresta onde alguém por maldade pudesse esconder. Quem estava no casarão no dia em que o véu desapareceu era minha bisavó, meu bisavô, minha avó e a madrinha da noiva. E nenhuma dessas pessoas faria a maldade de esconder aquele véu. Por isso, e pelas maldades cometidas em vida, acredita-se que foi a alma de Leonora que veio atormentar a irmã, que ia se casar com o filho do fazendeiro que ela tanto amou. Olá, Rui Henrique. Meu nome é Miguel Leonardo. Eu moro na cidade de Milagres, no Ceará. Esse caso aconteceu comigo. Eu fui contratado para ser vigia noturno de um hospital. O hospital estava passando por reformas, então só havia eu no local. Sempre escutava uns barulhos estranhos vindo de dentro do hospital, mas achava que poderia ser o vento que causava aqueles sons. Na noite seguinte, escutei um barulho muito alto vindo do necrotério. Achei estranho, pois no hospital não havia ninguém, somente eu. Olhei no relógio e percebi que aqueles barulhos aconteciam sempre perto da meia-noite. Peguei minha lanterna e fui para o necrotério, para ver o que estava acontecendo ali. Chegando lá, as portas do necrotério estavam abrindo e fechando sozinhas. Então eu me arrepiei todinho, mas tomei coragem e resolvi entrar. Lá era o único local que as luzes estavam funcionando. Quando entrei, tudo estava normal, mas de repente as luzes se apagaram e uma voz sussurrou em meu ouvido, dizendo: "Saia daqui, ou você terá o mesmo fim que eu." As luzes se acenderam e eu saí rapidamente daquele local e nunca mais voltei lá. Bem, essa foi minha história. Espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos vocês do canal Causos de Cordel. Agora contarei um caso que aconteceu com meu pai. Essa história se passou há mais de 30 anos, quando meu pai
morava com sua tia na fazenda dela, no município de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul. Meu pai se chama Thales e ele tinha 17 anos na época. E como todo jovem, gostava de jogar bola e conversar com os amigos na cidade, após os afazeres da fazenda. Ele ia no meio da tarde e voltava de noite, a cavalo, num trecho que não era muito grande, mas passava beirando uma mata por dentro de um cemitério muito antigo. Meu pai conta que na ida era tranquilo, pois ainda estava claro. Porém, na volta, senti um arrepio na espinha, o caminho todo. Primeiro, por passar rente à mata, morada de entidades e assombrações. Local de muitas histórias de encontros com lobisomens e outras bestas que lá habitavam. Segundo, porque era inevitável passar pela estradinha do velho cemitério, com túmulos de pedra e madeira velha, árvores centenárias que velavam os mortos. Nesse dia, em especial, ele havia se empolgado e já era bem tarde. A lua estava alta no céu e o vento estava frio. Estava próximo das 10 horas da noite, quando ele se aproximou do portão do cemitério. Nessa hora, o cavalo refugou a entrar naquele lugar e meu pai suava frio. O cavalo parecia assustado e se recusava a entrar no cemitério iluminado pela lua. Uma mata dos dois lados, e num silêncio cortado vez ou outra pelo canto de uma coruja ou lamento da mãe da lua. Meu pai, com muito custo, conseguiu fazer o cavalo passar pela porta, mas nessa hora ele sentiu um peso, como se algo ou alguém tivesse pulado na garupa do cavalo, que se assustou e começou a correr. Meu pai fechou os olhos e sentiu algo segurando os ombros dele enquanto o cavalo atravessava o cemitério na galopada. O suor escorria frio do meu pai e ele se tremia todo, sem coragem de olhar para trás. Durou poucos minutos quando o cavalo passou pelo segundo portão e o que quer que estivesse atrás do meu pai pulou novamente e soltou uma gargalhada aterrorizante. Meu pai disse que o cavalo chegou sozinho na fazenda, pois ele não abriu os olhos o caminho todo com medo e nunca mais se demorou na cidade a ponto de ter que voltar para casa e atravessar o cemitério de noite. Olá, Rui, eu me chamo Antônio Fernando, tenho 40 anos, sou daqui de Paulo Afonso, na Bahia, e gostaria de relatar um caos que aconteceu com meu avô, com minha avó, com meu pai, no tempo de recém-nascido, e com minha tia, Serafina, há muitos anos atrás. E então, a história aconteceu em 1951. Meu pai ainda era recém-nascido. E essa tia minha, que hoje conta essa história, que o nome dela é Serafina, ela tinha 7 anos de idade. Meu avô já faleceu, seu Cândido, e minha avó Maria também faleceu. Mas até hoje, essa tia minha, Serafina, conta essa história que aconteceu na época que meu pai era recém-nascido e ela era criança. Bom, tudo aconteceu numa sexta-feira de quaresma. Meu avô, ele tinha um sítio em Malhada Grande, num municípiozinho de Paulo Afonso, na Bahia. E ele sempre gostava de caçar à noite, né? Ele saía toda sexta-feira de manhã, saía para caçar, ele e um compadre dele chamado Seu Domingo. E numa certa sexta-feira de quaresma, ele achou de ir caçar com o compadre dele. E saíram de 2 horas da tarde e foram caçar. E então começou a anoitecer e a chover, uma noite linda, né? Uma noite linda, temporal de chuva. E minha avó, minha tia, fala que ficou minha avó, ela e meu pai, recém-nascido, né? E de repente, umas 5 horas da tarde, chega um senhor, dono de uma propriedade, chamado Seu Marconde Costa. Chega na casa da minha avó e pede para ver meu pai recém-nascido, né? E ele, minha avó, com gentileza, com toda a educação que ela sempre teve, mostra o meu pai recém-nascido. E esse senhor pega meu pai no braço, começa a admirar, pergunta se já é batizado. E de repente minha avó diz que não. E ele chega e entrega o menino, meu pai, né? Ou seja, meu pai, e sai e vai embora. Anoitece e começa a chover forte. E de repente minha avó, com as portas tudo fechadas, fecha as portas, que era uma casinha de taipa baixa, fecha as portas.
E de repente, quando é de 12 horas da noite, ela vê aquela peleja de cachorro ao redor da casa, latindo, vê ruivos estranhos, né? E ela diz que ali naquele momento ela começa a sentir medo, se arrepiar de medo e lembra que meu pai era pagão. Aí ela vai, abre um pouquinho da brecha, quando ela diz que vê, se depara com um animal parecido um cachorro, pelos cinzas, pelos ressecados, barriga meia pelada e do tamanho de um jumento novo, né? Do tamanho de um jumento novo. E ela diz que não dá outra, diz, é um lobisomem. E de repente ele começa a bater nas portas, começa a ficar rodeando a casa e começa a se pegar com os cachorros, né? Fica aquela confusão. De repente as galinhas começam a gritar no galinheiro, aquelas horas todas, e ela começa a se espernear, a gritar, pedir socorro, mesmo sabendo que não é possível passar a gente ali. Mas ela disse que gritava imaginando do meu avô tá vindo e ver os gritos dela de socorro, né? E de repente, quando ela se enrola, ela diz que se enrola com meu pai, com o bebê, com meu pai Zezinho, né? E com minha tia Serafina. E diz que fica tudo enrolado e apaga o candeeiro. Naquele meio, ela diz que vê tudo silêncio. De repente, ela vê aquela pancada forte em cima das telhas. Quando ela olha, ela vê quando as telhas caem e vê quando fica só a brecha e a água da chuva caindo dentro. E de repente, ela diz que vê aquele bicho do focinho grande babando, com os olhos vermelhos, igual um cachorro louco. E os pelos todos cinza e a orelha, do tamanho da orelha de um burro novo. Ela diz que se desespera, começa a pegar meu pai nos braços, novinho, e vai pro canto da porta e pega a minha tia Serafina e começa a abraçá-la e pedir por todo e sai gritando. De repente ela vê um estrondo de arma de fogo de longa distância, de longe, né? Quando ela vê, ela bota a mão pro céu e diz, graças a Deus, é meu marido que está vindo. Nesse momento, é meu avô que vai se aproximando, mas seu culpado, Zé Domingo. No momento que o bicho vê o estrondo da arma, ele cai na frente de casa, cai bem no pé da porta, do lado de fora, cai no pé da porta. E de repente, o seu Domingo, meu avô, carregando a espingarda novamente, a espingarda com tempero, e seu Domingo de repente chega com uma foice na mão. Quando ele se aproxima, o bicho pula em cima dele. Quando ele vai mordendo o pescoço dele, de repente meu avô atira nele novamente. E o que é que acontece? Esse lobisomem, ele sai correndo, toma um destino ignorado, sai correndo por trás do mato, por trás de casa, por trás da casa da minha avó, no fundo tem um mato, né? Tem uma mata. Aí ele entra na mata, passa por o arame de uma forma que meu avô disse que não sabe como ele não se rasgou todinho. Aí meu avô fala que não sabe como ele se rasgou todinho de uma forma que ele passou no arame. E de repente, meu avô vai para casa, fecha as portas e minha avó tá nos prantos, com meu pai novinho no braço e com minha tia Serafina. E acontece que meu avô vai e não dorme mais essa noite. Nem minha avó, nem meu pai, que era recém-nascido, nem minha tia Serafina e nem o culpado do meu pai. Fica tudo em casa de prontidão, à noite, de madrugada, chovendo, eles ficam tudo de prontidão em casa, caso se esse bicho voltasse, né? Caso se esse bicho voltasse. Mas quando amanhece o dia, já vem raiando o dia, já vem clareando o dia, raiando o dia, os galos começam a cantar, e os pássaros começam a cantar, começa a cair a raiação do dia. Quando o dia começa a raiar, aí é que ele fica mais tranquilo. Depois chega um vaqueiro na casa do meu avô dizendo, rapaz, vocês não viram o que aconteceu ontem não? E meu avô, mas o culpado dele, minha avó diz, não sei. Aí dizem, seu Antônio Jacinto foi morto. Deram um tiro nele ontem à noite. Aí meu pai disse, eu não estou sabendo disso. Pois deram um tiro no seu Antônio Jacinto ontem à noite. Por quê? Aí meu avô pergunta, por quê? Ele diz, não, porque tinham suspeita, as pessoas andavam dizendo que ele corria bicho. Não, porque as pessoas andavam dizendo que ele corria bicho e já estavam atrás de matar ele, porque surgiu a história que ele andava entrando nas casas alheias e matando crianças, dizendo que ele estava virando lobisomem, aquela lenda do povo. Aí meu avô falava, não, eu não fiquei sabendo. Eu só sei que ontem apareceu um lobisomem aqui. E no mesmo instante, o vaqueiro disse, então, na realidade, ele era o verdadeiro lobisomem, porque da mesma forma fizeram com a filha minha ontem. Comeram uma filha minha, novinha. Esse mesmo bicho pulou à minha casa e levou minha filha novinha, que estava dormindo quando minha mulher estava dormindo. Pegou a menina novinha na rede e levou para dentro do mato. E lá comeu a menina.
E então ficou uma coisa pela outra. Ninguém sabe quem o matou, esse lobisomem. Ninguém sabe de nada até hoje. E deu tudo por nada. Ele conseguiu comer uma menina, novinha, recém-nascida também, né? E a mesma coisa esse vaqueiro diz, que esse lobisomem chegou na casa dele no outro dia, chegou no mesmo dia na casa dele e comeu uma filhinha dele que estava dormindo na rede. E ele defragou o mesmo tiro nesse lobisomem e acertou. E o meu avô deu um tiro nele, provavelmente tinha pegado na perna, e o que o vaqueiro deu, pegou de cheio e acabou matando. E da mesma forma que encontraram o lobisomem nas terras do seu Antônio Jacinto. Essa foi a história, Rui. Espero que você goste. Espero que você se interesse em contar essa história. Eu vou ficar ativa esperando ser notificado e contarei eu e minha família para ver essa história sendo narrada por você. Deus te abençoe e Deus abençoe seu projeto e seu trabalho. Tchau. Então, uma vez, uns anos, talvez em 77, 76, 77, por aí. A minha mãe foi uma viagem na cidade de Bela Cruz, né? Cidade de Bela Cruz. Então nós moramos aqui no Carrasco, nós chamamos aqui do Carrasco, e do Carrasco para Bela Cruz dá 24 quilômetros, né? E o meu pai na época tinha uma égua esquipadeira, tudo tal. E a minha mãe e a minha tia foram para Bela Cruz, a cavalo. E a minha mãe foi pedir o cavalo do meu tio, né, para ir essa viagem também. Que era ela e a minha tia, que é cunhada dela. Então eles saíram de manhã e foram chegar à tardezinha, talvez umas 5 horas da tarde, por aí. E quando elas chegaram, ela pediu para mim e o meu irmão levar e devolver o cavalo para o dono, né? Que na verdade é do meu tio. E eu tinha caído de um cavalo um tempo, tinha quebrado a minha perna nessa época, né? Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos. E eu tinha caído do cavalo e tinha quebrado a perna. E nós fomos deixar o cavalo para entregar o dono. Quando nós chegamos lá na casa do dono do cavalo, que é o meu tio, ele não estava em casa. E como a égua que o meu pai possuía, a égua era do meu pai. Ela era uma égua mansa, braiadeira, esquipadeira, tal. Então o que nós fizemos? Eu fui na égua e o meu irmão foi no cavalo, né? Quando nós chegamos lá, na casa da minha tia, o meu tio não estava em casa, e nós perguntamos aonde era, para qual o cercado, tinha 2 cercados, tinha um aqui de um lado e tinha o outro do outro, assim. E nós perguntamos qual o cercado para deixar o cavalo. E a minha tia não sabia, o meu tio não estava em casa. Aí a gente tinha mais ou menos a ideia qual era o cercado para botar, mas não sabia qual dos dois, né? E aí nós falamos, meu irmão falou, então faz o seguinte, nós vamos para o cercado, que dá o nome de capoeira, que a gente colocava os cavalos, né? Nós vamos deixar o cavalo na capoeira, aí é o caminho do meu tio, então ele vem de lá para cá, se encontra com nós e ele fala qual o cercado para deixar o cavalo. Tudo bem, então nós estávamos lá. E eu, como não podia descer da égua, que eu tinha estava com a perna quebrada, eu não podia descer da égua, então eu tinha que ficar na égua e o meu irmão desceu do cavalo e foi esperando o meu tio. Quando a gente percebeu, a gente olhou, o sentido que ele vinha, aí a gente viu uma pessoa andando, caminhando normal, né? Como que fosse ele. Aí meu irmão falou para mim, olha, lá se vem, o meu tio vem ali. Então a gente vai saber aonde que vai deixar o cavalo. E nós ficamos esperando, e a gente conversando, meu irmão desceu do cavalo, e nós ficamos conversando, eu como não podia descer, que eu estava com a perna quebrada, aí fiquei amontado na égua. E nós conversando, enrola papo, e eu e aquela pessoa vinha. Quando a gente olhava para lá, vinha aquela pessoa no caminho, andando tal, normal. Que não era estrada, era apenas um pique, chama travessão, né? E aí essa pessoa ia daqui para lá. E a gente ficou esperando, achando que era ele, né? E a pessoa não chegava, andava e não chegava onde nós estávamos.
Quando foi uma hora, aí meu irmão falou para mim: quer saber da coisa, ali não é meu tio, é uma assombração. E vamos embora daqui. Aí pegou, montou no cavalo e saiu correndo no cavalo. E eu, com a perna quebrada, eu não podia botar a égua para correr. Mas assim mesmo a égua correu, né? E eu saí me segurando e fui embora na égua, né? Correndo na égua. E piriri, piriri, piriri e tal, e foram embora. Os cavalos correndo. O cavalo correndo na frente e a égua correndo atrás. E a gente com medo, nós era dois pivetes, né? Moleque, criança, sei lá como pudesse falar. E então a gente foi esperar meu tio lá. Então quando nós chegamos lá, nós falamos para minha tia, né, que o meu tio não tinha chegado e a gente tinha visto essa assombração, não sei como posso falar. Enfim, nós achamos que era uma alma, né? Era uma alma. A gente achava que era uma pessoa, mas no caso não era uma alma, né? E a gente saiu para casa da minha tia, saímos correndo para lá. Quando chegamos lá, nós ficamos com medo de duas coisas. Primeiro, nós não íamos voltar para vir para casa porque sabia que aquela alma, aquela visão, a gente tinha visto, né? Então a gente acha que é uma alma. E a gente falava assim, a gente não vai poder ir porque, né, nós não vamos passar lá porque a gente estava com medo, lógico. E aí nós ficamos esperando, quer dizer, ficamos esperando pelo meu tio, ou nós sabíamos que o meu pai ia para lá, que ele ia atrás de nós para ver o que tinha acontecido, né? E nós ficamos por lá com medo da alma e com medo que o meu pai ia encontrar com nós. Resumo da história: o meu pai foi sim atrás para encontrar com nós, né? E quando nós chegamos, quando eu vi meu pai, aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo que meu pai era meio rígido com nós, né? Que Deus tenha no bom lugar. E a gente sabia que a gente ficou com medo de dar uma chicotada na gente, né? E aí foi o contrário. Aí meu pai chegou lá, perguntou o que tinha acontecido, nós contamos para ele. Resumo da história: o meu irmão veio na égua e meu pai me trouxe ele nas costas, no tum-tum, como a gente chama aqui, né? Eu escanchado no pescoço do meu pai. Eu tinha 9 anos de idade na época, só que eu era bem magrinho, bem judiadozinho mesmo, né? Enfim, a gente ficou com medo de vir só e ficou com medo do meu pai encontrar com nós e dar uma chicotada na gente. E a gente viu esse negócio que era uma alma, né? Nós achamos que é uma alma. E a história é essa, né? Isso foi lá pelos anos 77, na época de 77, era no Matagal, que lá tinha uma casa muito longe daqui da vila, que lá nessa casa só ia lá quem tinha negócio, né? A gente não saía assim para lá porque era longe, era dar uns 3 quilômetros, mas só que na época era só mata fechada, né, para lá. E é isso, a história é isso. Como eu queria falar para você, que aconteceu isso comigo, né? Se você nunca teve uma história assim, que viu esse tipo de coisa assim, comigo aconteceu. Tá bom? Pois é isso, eu quero falar para você, quero deixar bem claro para você que eu vi uma alma quando eu era menino.